Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Verificando a existência de quórum, convido a todos os presentes para, como de costume, iniciarmos com uma pequena oração. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em discussão, a ata da sessão ordinária do dia 21 de setembro de 2020. Em votação, quem estiver a favor permaneça como está e quem for contrário manifeste-se de pé. Está aprovada a ata da sessão ordinária do dia 21 de setembro de 2020. Sem expediente recebido do Executivo Municipal, convido o primeiro secretário, o vereador João Augusto Rodrigues da Silva, para fazer a leitura do expediente recebido dos vereadores. Indicação de vereador 034/2020. O vereador Fábio Luiz Juver, MDB, apresenta as seguintes indicações. A. Seja encaminhada a esta Casa Legislativa um projeto de lei para conceder isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, sobre imóvel integrante do patrimônio de portadores de neoplasia maligna, câncer, ou que tenham dependentes nesta condição. B. Que o município providencie a instalação de infraestrutura, rede pluvial, rede de esgoto e calçamento na rua Zeno Perche, conforme a Lei Municipal 2660/2018, de 21 de agosto de 2018. Indicação de vereador 035/2020. O vereador João Augusto Rodrigues da Silva, PTB, apresenta as seguintes indicações. Arrumar os canos da rede de esgoto na rua Augusto Vicente Stefan com a rua José Armínio Silva. B. Quebra-mola entre o viaduto da RS 122 e a rua Irmão Weiber. Quebra-mola na rua dos Geranos, na altura do número 837. A bancada do MDB faz os seguintes pedidos de informações. A. Fornecimento das licitações que a construtora Davis ganhou de valores, com os seus respectivos aditivos. B. Qual o motivo que a administração aumentou o repasse para a empresa Jungs na coleta seletiva do lixo? C. Os asfaltos terão custos para os contemplados? Se terão, quais são? D. Os calçamentos que foram feitos, todos foram passados pela lei do calçamento comunitário, ou alguns não serão cobrados, ou ainda não se inserem na lei do calçamento comunitário. Se inserem, citar quais. O vereador Dácio Antônio Schneider, Cidadania, com base na lei orgânica e no regimento interno, apresenta o seguinte projeto de lei de sua autoria. Projeto de lei 014/2020. Concede denominação à Praça Municipal e dá outras providências. Obrigado, vereador. Encaminhe as indicações e o pedido de informações, conforme solicitado, e o projeto de lei para a ordem do dia da presente sessão. Passamos agora para a ordem do dia. Peço que o vereador secretário proceda com a leitura da ordem do dia. A. Projeto de lei do Executivo 033/2020. B. Projeto de lei do Legislativo 014/2020. Obrigado.
Solicito que o vereador secretário proceda com a leitura do resultado dos pareceres das comissões permanentes da Câmara referente ao projeto de lei número 033/2020. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação final, referente ao projeto de lei número 033/2020. João Augusto Rodrigues da Silva, relator, designado para apresentar relatório referente ao projeto de lei número 033/2020, nos termos do regimento interno desta Casa, concluiu seu relatório, apresentando-se no prazo legal, dizendo que segue. Relatório. Projeto de lei número 033/2020, de autoria do Poder Executivo, foi encaminhado a esta comissão pelo presidente da Câmara para emissão de parecer referente à abertura de crédito especial no orçamento de 2020 do município de Bom Princípio. Análise. O referido projeto de lei foi lido de forma regimental na sessão ordinária ocorrida em 21 de setembro de 2020, devidamente apresentada mediante proposição escrita, dirigido ao presidente da Câmara, tem sido apresentado em plenário e entregue às comissões, para emissão de pareceres conforme disposto no artigo 115, caput e inciso 1º do Regimento Interno. O projeto de lei número 033/2020 visa a abertura de crédito especial no valor de R$ 9.968,55 para executar as despesas do termo de parceria 42/2019 com a Associação Vira-Lata. Conforme justificativa apresentada pelo Poder Executivo, o termo de parceria 42/2019 com a Associação Vira-Lata precisa ser executado por meio da categoria de subvenção social e não como serviços terceiros, pessoa jurídica, como vinha sendo feito. Da mesma forma, está sendo aberta dotação do serviço pessoa jurídica para executar um saldo remanescente de R$ 8,55, pertencente ao antigo recurso 1011, convênio salário e educação, o qual está extinto e em seu lugar está o recurso 1010, salário e educação. Neste sentido, passa-se ao voto do relator. Voto. Diante do exposto, verifica-se que a proposição enseja a legalidade normativa por estar de acordo com a lei infraconstitucional e constitucional. Sendo assim, a proposição em questão possui elementos necessários para ser levada ao plenário para apreciação e consequente votação. Sala das Sessões, 1º de outubro de 2020. João Augusto Rodrigues da Silva, relator. Resultado da votação do parecer do relator. Comissão de Legislação, Justiça e Redação final. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação final, em sessão de 1º de outubro de 2020, com base no parecer apresentado pelo relator João Augusto Rodrigues da Silva, depois de lido e discutido, decidiu por aprovar o parecer do relator e opinar no sentido de que o projeto de lei número 033/2020 seja encaminhado para votação na sessão ordinária no dia 5 de outubro de 2020. E tiveram presentes os senhores vereadores Dárcio Antônio Schneider, presidente da comissão, João Rodrigues da Silva, relator, e Daniel Martini Gostler, membro. Sala das Comissões, 1º de outubro de 2020. Obrigado, vereador.
Coloco em segunda discussão o projeto de lei do Executivo número 033/2020. Está em discussão. Senhor presidente, colegas vereadores, assistentes, imprensa que está presente também. O relatório já fala sobre a constitucionalidade da lei, está dentro da legalidade. Mas eu vou fazer um breve comentário sobre o trabalho que essa associação realiza, que muitas vezes passa à margem do entendimento claro do que eles oferecem para a sociedade. Hoje, esses pequenos animais que habitam os nossos lares, a grande maioria das casas possui algum gato, algum cachorro, né? Muitas vezes se prolifera e também é abandonado nas ruas, e esses animais ficam à própria sorte. Alguém poderá pensar, mas e as crianças? Vamos primeiro cuidar das crianças. Sim, as crianças também estão sendo cuidadas, né, numa outra linha que o município se preocupa. Mas o trabalho de castração, evitando uma proliferação maior, a alimentação, inclusive, que essa associação leva para muitas famílias que têm um número maior desses animaizinhos e que tratam eles com restos de comida ou assim por diante, essas criaturinhas também elas têm as suas dificuldades. E recentemente agora o presidente nos deu um exemplo, né? Não recordo exatamente a lei, mas protegendo os animais também, né? Se alguém, por favor, se lembrar. Isso, lei sanção. Tá aí um proprietário de cachorros maravilhosos, lindos, né? E esses animais, eles necessitam, eles precisam desse cuidado, né? E a Associação Vira-Late, há bastante tempo, vários anos já, tem se dedicado, fazendo coletas, campanhas para arrecadar recursos para poder manter essa atividade de cuidados, entre as quais eu cito essas duas, né, de ajudar na alimentação, nos cuidados higiênicos, medicinais e veterinários, né, e na castração, para que não proliferem tanto quanto. É um recurso de quase 10 mil reais que o município dispõe a colaborar, né? Penso que é importante, que termino a minha fala dizendo que também faz parte da saúde pública do nosso município. Da minha parte, terá voto favorável. Muito obrigado. Obrigado, vereador. O projeto continua em discussão. Projeto de... Desculpa, Daniel, por favor. Senhor presidente, nobres colegas, assistentes, é muito válido hoje em dia a gente receber e incentivar projetos dessa maneira, nessa magnitude dos animais, inclusive, como disse o vereador Darcio, a lei 14.064, sanção, como referiu o público, ela já vem de encontro a isso. Então, acho que já chega de um basta, né? Cidades vizinhas já estão fazendo a lei do carroceiro, né? Que é aquela proibição por causa dos maus tratos aos animais, aos cavalos. E nós não temos isso aqui, né? Ainda, e esperamos não ter. Então, talvez o município tenha uma forma de blindagem para isso também. Além que nós já temos uma lei federal agora, né, que pune quem maltrata. Temos um incentivo à associação que cuida dos animais. Podemos também ter pensar entre os nobres colegas, uma lei nossa municipal aqui,
que venha de encontro também com a lei sanção daquele dos abandonos dos cachorros, que não deixam de ser maus tratos, né? E que a gente que seja punido mesmo o cidadão, porque muito não acontece, né? A gente vê vários vídeos aí, inclusive a nossa cidade tem vídeo monitoramento, então a gente vê alguns vídeos de cidades vizinhas, a gente vê pessoas relatando até daqui de Bom Princípio que soltam os animais, deixam eles abandonam, e a gente não tem uma punição, não existe algo que concretize uma punição realista, né? Esse é meu ponto de vista para esses agentes, esses indivíduos mau caráter que fazem isso. Então, parabéns à associação do trabalho que está fazendo, e talvez nós podemos se reunir uma hora aí e a gente colocar talvez em pauta um projeto de lei que pune de verdade, que faça com que seja punido na realidade, não só criar a lei e a gente deixar a lei assim e não se faz nada, não se pune. Há pouco tempo atrás a gente até viu em Montenegro um cachorro sendo arrastado por um carro, o dono disse que foi uma brincadeira que alguém colocou, enfim, botou, e tem filmagens, e a gente, olha, eu não sei, até então, eu não sei o fim da história. Foi punido, foi preso, não foi, então assim, tem que ser punido, tem que ser preso, tem que pagar para essas ONGs que cuidam dos animais um salário, uma cesta básica, e não fazer serviços comunitários para o município, mas sim serviços comunitários para a ONG, ou financeiramente, que dói no bolso. Então essa seria uma ideia minha, talvez junto com os colegas a gente consiga montar algo dessa maneira, nessa magnitude. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Continue a discussão. O projeto de lei número 033, 2020 está em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está, e quem estiver contra, que se manifeste de pé. O projeto de lei número 033, 2020 está aprovado por unanimidade. Solicito que o vereador secretário proceda com a leitura do projeto de lei do Legislativo número 014, 2020. Projeto de lei número 014/2020. Bom Princípio, 1º de outubro de 2020. Autoria do Poder Legislativo. Concede denominação à Praça Municipal e dá outras providências. Justificativa. O presente projeto tem por objetivo denominar a praça localizada na Rua dos Gerânios, no bairro Paraíso do Vale, de Engenheiro Roque Schmitz. A praça do loteamento Paraíso do Vale está localizada na área que pertencia a Pedro Fridolino Schmitz, então pai de Aloísio Roque Schmitz. Aloísio Roque Schmitz nasceu em 14 de julho de 1934, na cidade de Bom Princípio, e faleceu na data de 20 de junho de 2014. Era filho de Pedro Fridolino Schmitz e Maria Hilda Schmitz. Quando criança, exercia as atividades rurais com a sua família. No ano de 1960, trabalhou como técnico eletrônico e no ano de 1984, iniciou as suas atividades no ramo imobiliário. Era formado em engenharia operacional pela Unicine e pós-graduado em ecologia humana pela mesma universidade. Casou-se com Maria Terezinha Schmitz e tiveram 5 filhos, sendo eles Luiz Antônio, João Paulo, Ana Maria, Maria Nazaré e Maria Fidelis, em memória. Durante toda a sua vida, dedicou-se à família, à sua profissão e às atividades sociais. Era membro da Ação Católica da Congregação Mariana dos Moços, grupo do Teatro Juventude Agrária Católica, associado da Sociedade Santa Cecília, sócio benemérito da Associação Cultural e Esportiva Racing. Desde jovem,
participou de vários corais, entre eles o Coral Municipal Misto de Bom Princípio, o Coral Misto da Sociedade Cultural e Esportiva Feliz, Coro Masculino de Bom Princípio, o qual foi cofundador e primeiro presidente. Durante 19 anos de sua vida, foi integrante participativo dos corais, atuando como presidente em várias gestões, levando assim o nome de Bom Princípio a várias cidades e estados do Brasil, inclusive a outros países. Além disso, foi fundador e primeiro presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Sebastião do Caí, no ano de 1962. Presidente do COM, da Escola Estadual Pio XII. Presidente da Escola Professora Maria Jäger. Presidente do Hospital São Pedro Canísio. Secretário Municipal de Administração e Obras de São Sebastião do Caí. Secretário de Obras de Feliz. Secretário Municipal de Obras de Bom Princípio e Secretário Municipal de Planejamento de São Vendelino. Como empreendedor imobiliário, realizou diversos loteamentos na cidade de Bom Princípio, Alto Feliz, Harmonia, Feliz, Pareci Novo e Montenegro, num total de 31 empreendimentos em 8 municípios da região, totalizando a quantia aproximada de 3.876 terrenos, sendo na cidade de Bom Princípio o total de 1.516 terrenos. Conclui-se que o engenheiro Aloysio Roque Schmitz foi um grande visionário e em muito contribuiu para o desenvolvimento urbano e econômico do município de Bom Princípio, sendo a Praça do Paraíso do Vale o lugar perfeito para homenageá-lo, visto ser o criador dessa praça e também morador desse bairro. A escolha do nome Engenheiro Roque Schmitz é uma forma de preservar a história desse homem, que deixou um legado de empreendedorismo e de respeito na cidade de Bom Princípio. Portanto, encaminhamos o presente projeto para apreciação desta Casa Legislativa e requeremos a pronta aprovação. Câmara de Vereadores de Bom Princípio, ao 1º dia de outubro de 2020. Dárcio Antônio Schneider, vereador do Cidadania. Obrigado, vereador. Coloco em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo número 014/2020. Está em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, para quem pôde conviver com o seu Roque Schmitz, assim como nós sempre o chamávamos, com toda certeza, em cada conversa que manteve com ele, teve algo de aprendizado que se recebia ao conversar com esse. É um ideólogo. O ideal dele era montar boas cidades, ruas largas, terrenos amplos. Inclusive, em determinado momento, quando ele disse não, aqui não se constrói chalé, né, teve alguns contrapontos, é claro, mas com o passar dos anos, via-se que essa intenção, ela tinha algo mais, né? Poderão também dizer, então estava ele elitizando? Não, porque em todos os seus loteamentos existem todas as classes sociais e todas elas alcançaram casas boas, né, e estão vivendo nelas.
ele foi um ideólogo porque ele projetou a grande maioria dos loteamentos em Bom Princípio. O primeiro loteamento, de forma organizada, veio a partir dele. Foi uma pessoa envolvida nas questões culturais. Isso aí, a leitura de quantos corais ele participava. Foi presidente da associação que comandou colégios. Não está no relatório o fato de que ele também, na primeira eleição que Bom Princípio teve, concorreu a prefeito municipal. Também foi presidente da festa do Moranguinho, também não está no relatório. Uma festa de sucesso, né? Então foi uma pessoa que sempre, ao se envolvia com o propósito de fazer o seu município crescer. Então, nós homenagearmos ele com uma praça, é deixarmos uma homenagem de forma concreta, para que as futuras gerações vejam uma placa num primeiro momento, e quem sabe até, porque a família pensa em mandar confeccionar, fazer um busto e colocar, que com toda certeza será aceito por toda a comunidade, porque nós damos graças a esse senhor pelos trabalhos que ele realizou no desenvolvimento urbano de Bom Princípio, no desenvolvimento cultural de Bom Princípio. E ficará então para a história essa sua relação com o nosso município. Ele não fez só trabalhos aqui em Bom Princípio, mas em todos os municípios aqui próximos, com empreendimentos urbanos, todos eles de sucesso, né? Então, são alguns motivos que me levaram a oferecer esse projeto de lei, tá? Para que então fique na memória de toda a comunidade, de todo o município, esse personagem de grande influência local. Dessa forma, então, esse projeto de lei vem a essa casa, será ainda mais discutido, né? E será trazido à votação na próxima sessão. E para essa sessão, já vou lhes dizer, eu vou convidar a viúva, Dona Terezinha, que inclusive foi minha professora, seus filhos, para que eles venham aqui participar e receber uma placa em homenagem ao seu pai. Se assim os senhores também pensarem em votar favorável. É isso que eu faço pedido a todos os senhores. Da minha parte, por hoje, seria isso a colocar, e na próxima oportunidade farei mais uso da palavra. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Continua em discussão. Boa noite, presidente, nobres colegas, assistentes. Eu não vejo nenhum motivo de me colocar contra esse projeto, porque eu me lembro muito bem, na administração passada, a família veio em cima do prefeito Vasco e colocou a proposta para ele que fosse trocado o nome da Rua dos Gerândios, em nome de Roque Schmitz. E ela liga lá do Recanto Verde, vai até o final do Jardim do Vale, essa rua. Passa por vários loteamentos. E aí logo o povo que reside naquela rua se colocou contra. Porque não é simplesmente trocar a plaquinha na esquina e trocar o nome. Tem que mexer em todos os endereços, as papeladas. Então deu uma pequena repercussão, eu até fui um pouco atrás, o povo não estava a favor. E o Vasco naquele momento ofereceu a praça e colocar o nome dele. Mas naquela época a família não optou. A gente sabe que o Roque realmente sempre foi uma pessoa simples, enxergava todo mundo. Os loteamentos deles eram o que menos problemas deu, ao contrário de outros. Então, com certeza, colega Darcio, sou favorável e eu creio que os demais colegas também. Obrigado. Obrigado, vereador. O projeto continua em discussão.
Ouvidas as contribuições dos nobres vereadores que se manifestaram, encaminho o projeto de lei do Legislativo número 014/2020 às comissões permanentes desta Casa. Na próxima sessão ordinária, entra na ordem do dia para segunda discussão e votação. Passamos agora para as explicações pessoais. Conceda a palavra pelo prazo de 10 minutos para cada, com possibilidade de à parte. A palavra está à disposição. Por favor, vereador. Presidente, eu tenho duas indicações a fazer, que hoje não deu tempo, o pessoal me alertou meio tarde. Seria um quebra-mola ali na Santa Lúcia, em frente à cerâmica do Meridional Sul, porque ali entra bastante e sai bastante caminhões. E também já foi cobrado aqui na sessão, por mim, acho até pelo vereador João, ali no Vale das Flores, na frente do sítio do Jairo Ledura, aquela ponte, e falta aquela proteção, aquela grade de ferro ao lado. Isso é um perigo, uma hora dessa alguém pode cair, uma criança. Então eu gostaria que eles se preocupassem com as coisas pequenas também, não só com as obras em alto valor, porque é uma coisa bem básica, mas bem importante. Então passa isso, anota para mim e passa isso para o Executivo. Seria isso aí. Obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Continua à disposição. Ninguém mais? Senhor Fábio. Senhor presidente, nobres colegas, imprensa. Presidente, eu fiz duas indicações e acredito que, se o executivo olhar com bons olhos, vai fazer dessas indicações um projeto de isenção do IPTU para o pessoal com câncer, né? E o outro projeto é sobre instalação de infraestrutura de rede pluvial e rede de esgoto na rua Zeno Pérez. Esse projeto essa lei foi aprovada aqui nessa casa dia 21 de agosto de 2018. E aí o pessoal encaminhou o projeto na engenharia. Esse mesmo projeto foi aprovado. Hoje a casa está praticamente pronta e não tem esgoto, não tem saneamento e não tem iluminação pública. Então uma coisa está travando a outra. Ali o executivo seria interessante dar uma atenção especial. Isso é no bairro Santa Terezinha. Outra questão, presidente, eu venho cobrando a questão daquele buraco na Pedro Rennes lá. Eu ontem fui lá de novo, dei uma olhada e assim, realmente está complicando cada vez mais. Eu não quero ser repetitivo aqui, mas vai que alguém caia lá dentro, aí é tarde. Acho que o município pelo menos tem que mostrar interesse, fazer um projeto, alguma coisa, não é uma coisa tão simples, ali vai bastante material. Seria interessante resolver isso quanto antes. De repente o senhor, como é nosso conterrâneo lá também, liga para o secretário, vê o que pode ser feito, porque ali, realmente, antes que aconteça o pior. Da minha parte é isso, uma boa noite a todos e um bom retorno. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição. Vereador. Senhor presidente e nobres colegas, pegar a oportunidade, senhor presidente, pedir ao senhor que fale com o pessoal do trânsito. Eu acho que é o Daniel Klein, que cuida do trânsito e da sinalização. A Pedro Nás com a Cláudia Chassot, subindo o Morro Tico-Tico, só tem uma plaquinha pare, mas... e em cima, onde vai para a Rua São Paulo, com Cláudia Chassot, a mesma situação. Houve acidentes e as plaquinhas pequenas, bem do lado das calçadas, a escrita pare está apagada. No primeiro ano da administração, pintaram todas as rodovias na faixa amarela. Também eu fiz uma indicação aqui para serem retomadas, até hoje nada.
E eu vejo assim, o município, se não der a sua parte, como na parte da sinalização, será cúmplice de um acidente. Onde vejo muitas ruas assim, abandonadas pela sinalização. Uma é essa, que é a subida com a Pedro Nás com a Cláudia Soto, e lá em cima da rua São Paulo, que o tráfego de caminhões é altíssimo. Pedestres, vocês sabem muito bem, não precisa nem falar mais nada. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição. Vereador? Boa noite, presidente, colegas, assistentes. Eu quero hoje, mais uma vez, fazer um comentário sobre mais uma obra que a gente conseguiu concluir, então, foi há pouco tempo atrás, então, a Rua Saibreira. Como eu comentei, há 3 anos atrás, quando a gente fez a caminhada nossa naquela rua, o foco deles era realmente de conseguir, então, ter o seu sonho realizado, que era o asfalto, então, naquela comunidade. Desde lá, 2 anos atrás, a gente deu o voto, né, para o nosso colega Adriano, presidente da Câmara, junto com a jurídica, que era a Janaína, né? Ali começou um trabalho bem intenso. Então, hoje, esse povo vem nos abraçar com muita alegria por ter conseguido esse sonho que estava sonhando há 20 anos, né? E hoje se tornou uma realidade. Seria isso, muito obrigado. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição. Vereador Adriano? Senhor presidente, nobres colegas, assistentes, boa noite a todos. Quero também aproveitar o gancho do colega vereador Gilmar. 26 de setembro de 2020, para a localidade do Morro Tico-Tico, específico a Rua Saibreira, para eles um dia histórico. Foram no meu telefone inúmeras manifestações, fotos, e aquilo ali parecia, aquelas pessoas pareciam crianças acompanhando a colocação do asfalto naquela rua. Tenho para mim, pelo que eu conheço, o município, e nos meus quase 8 anos que estou na Câmara de Vereadores, eu acredito que é uma das obras mais esperadas pela população. Muitos falam que é mais de 20 anos. Indiferente, passou várias administrações, vários prefeitos, vereadores, enfim, e com muito orgulho posso dizer que a gente tem e se entregou e botou isso como uma prioridade para a realização daquelas pessoas. Eu acho que, como falei antes, um dia histórico, um dia de alegria, um dia de enfim, não tem mais poeira, e quero parabenizar aqui o jurídico da Câmara, do Executivo, aos nossos assistentes, o Robson, o Luciano, né, pessoal da engenharia, enfim, todas as pessoas que se envolveram para que o sonho do asfalto fosse ser realizado. Da minha parte é isso, fico feliz e com certeza, como eu digo, através da política podemos também mudar as vidas das pessoas. Da minha parte é isso, senhor presidente. Desejo a todos uma boa noite e um bom retorno. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição. Rapidamente vou fazer algumas colocações. Nunca eu pensei em me tornar uma pessoa de aceitação fácil, todas as pessoas concordarem com o meu pensamento. Não, eu ser uma pessoa unânime. Não, nunca foi. Isso é muito difícil, né? Nem ousaria lembrar de fatos históricos e religiosos, de pessoas que são
apedrejadas por algum maníaco. Mas eu fiquei, me chamou a atenção, porque vocês todos já ouviram falar na pessoa chamada Xavier, né? Todos os senhores. Recentemente ele fez uma postagem no Facebook tentando denegrir a minha pessoa, mas a gente via na postagem dele uma imensa de uma mentira, porque ele dizia ali que eu era o pior vereador aqui desta casa, de bom princípio, que eu nunca tive nenhum projeto de lei, né? E eu, cansado dessas besteiras que esse rapaz fala, eu ingressei no judiciário um pedido de explicação quanto a isso. E o judiciário faz o seu trabalho e chama ele para dar explicações. Aí ele volta para o Facebook dizendo que eu sou o pior vereador e que eu não aceito que me contestem e que eu nunca fiz nenhum projeto de lei. E eu tenho um colega vereador que compartilhou este besteirol. Ele compartilhou e publicou, ou seja, ele poderá também prestar em juízo algum depoimento. Não vou inquiri-lo, até porque eu penso que o seu pensamento sobre isso não alcançou o fato como ele é. Mas desde meio ano atrás, já começou a se falar muito em fake news nas eleições, e elas existem aqui embaixo do nosso nariz. Mentiras são contadas de um candidato para alguma família, a família conta alguma mentira para o candidato, e isso é levado adiante, sem nenhum conteúdo, sem nenhuma... A sabiência da pessoa, ela não consegue captar, ela não consegue alcançar um pensamento que possa ser contrário àquilo e entender que, mas espera aí, eu li no jornal, lembro que ele fez projetos de lei, aprovados inclusive, eu sou colega dele, aprovei junto com ele projetos da autoria dele. Eu não sei exatamente com que intuito isto acontece, mas não é um intuito bom, positivo, que possa ser benéfico a toda uma comunidade. Né? Desta vez eu estou sendo agredido, amanhã depois poderá ser alguns senhores, ou uma senhora que está aqui. Isso faz muito mal às pessoas. E nós não podemos, como homens públicos, admitir que isso aconteça. Então eu peço a todos, candidatos ou não candidatos, que cuidem o que falam, o que compartilham nas redes sociais, né? Porque são coisas que machucam determinadas pessoas e que você já sabe, você pensar um pouquinho, mas espera aí, aquilo que eu falei há pouco. Então, eu preciso dizer, vereador Luizinho, eu fiquei chateado do fato do senhor ter compartilhado aquele print. Eu ofereci mais de 20 projetos de lei. O senhor não ofereceu nenhum durante esses 4 anos. Eu não sei quem é que o senhor enxergou naquele print, se era a mim ou se era o senhor, para compartilhar, para divulgar ele mais.
Eu tenho uma imensa consideração para com o senhor, a sua família, todos. Mas eu ainda vejo que o senhor não teve a visão do que isso alcança, em sendo o senhor uma pessoa pública, fazer isto. Eu penso que o senhor não quis me prejudicar. O senhor fez numa determinada inocência, mas eu preciso lhe dizer, é de lamentar. É de lamentar. Por outro lado, eu tenho feito algumas visitas e as pessoas têm comentado que algumas pessoas dizem, os professores estão tirando férias extensas. Não, meus senhores. Os professores estão se dedicando muito, eles estão com muita vontade para voltar para os colégios e passar instrução aos alunos. Eles estão se arrebentando para passar conteúdo via sistemas eletrônicos, né? Que foi a medida adotada pelo Estado, pelos municípios para alcançar os jovens estudantes. Então, esses professores, eles estão chateados porque não estão tendo esse contato, esse convívio diário com seus alunos. Porque eu penso o seguinte, todos nós aqui que trabalhamos, temos uma profissão, nós fazemos essa profissão por amor. E os professores têm amor ao que eles fazem. E por isso eles lamentam tanto quanto qualquer um que teve que ficar em casa através de um decreto governamental, tendo que obedecer isto. Então, quando a gente ouve algumas pessoas falarem que para os professores está muito bom, está muito confortável, não está não. Pode até ser, porque todas as categorias têm. A escória, todas têm. Mas a grande maioria dos professores não merece esse tratamento. Por fim, também estou muito feliz com a Rua da Sabreira. Temos vários amigos lá, parabéns aos diretamente envolvidos. Tantas obras estão acontecendo, tantos resultados positivos estão surgindo, realizações as quais todos nós temos participação, né? E mais ainda, especialmente a administração pública no Bom Princípio. Da minha parte é isso, senhor presidente, muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição do Daniel. Senhor presidente, nobres colegas, assistentes, não vou entrar no mérito da questão do vereador Darcio, mas aconteceu algo parecido comigo agora há pouco, antes de vir para cá na sessão. Eu fui no Ledur, no supermercado Ledur, rapidinho, era 10 para 7, eu vi que o mercado estava aberto e fui pegar só umas frutas que eu preciso. E sabe, né, mulher grávida tem desejo de manhã, então eu já tive que correr meio logo lá para o mercado. E chegando lá na fruteira, vi um candidato vereador, à vereança, né, falando com um possível eleitor, eu não consegui ver quem era o eleitor ou não eleitor, se era do município ou não, por causa das máscaras, né. Mas eu vi o candidato lá, e me senti insultado por esse candidato, porque eu vejo uma coisa assim, a política ela é algo sujo, ela é algo que se cria fake news, que se cria mentira, que tu precisa rebaixar o outro para conseguir vencer, enfim, é um jogo de futebol com faltas que não tem juiz, né? Então, para mim é isso, né? Uma campanha política. Desculpa, me referi antes era da política. Uma campanha política, para mim, é isso. A política em si, a política boa, de debates, de pensar no futuro, de projetos, enfim, essa é válida. Mas a campanha política, ela se torna algo muito sujo. Não a política. Vou fazer
como é que se diz, uma desculpa aqui que não era a política que eu me referia, a campanha política, né? E eu me senti insultado porque ele veio, eu estava pegando as frutas rápido, porque já estava na hora de vir para cá, e ele disse ali, está meu cabo eleitoral do MDB. Ora, um cara que bateu 4 anos numa administração, falando mal do prefeito Fábio, falando mal do César Baumgratz, 4 anos, nos chamava no estabelecimento dele comercial, e falava mal, chamava eu, Fábio, todo mundo do MDB, e falava mal. Hoje é vereador a coligação do prefeito, que ele tanto falou mal. Eu me senti insultado dele falar que eu sou cabo eleitoral dele. Para mim, homem tem que ter bigode, tem que ter firmeza, tem que ter transparência. Ora, tem que ter dignidade, é o mínimo, para tu ser um político ou um candidato. Eu não vou aqui dizer que agora eu estou falando mal, e depois eu estou do outro lado, lá defendendo a bandeira. Eu me senti insultado por isso. Ele falou num tom de brincadeira, pode ser. Brincou, pode ser. Mas me senti insultado. O cara que nos açucrinou, ele encheu o saco do telefone ligando para nós. Eu tenho todos os documentos, eu tenho um monte de coisa. E vocês não fazem nada. E o cara vem dizer que eu sou cabo eleitoral dele. E agora ele está do lado de tanto que ele falou mal. Então, para mim, não existe isso na política. Eu vou citar um nome que muitos aqui falam de décadas e décadas e décadas de política e ninguém consegue tirar um fio de cabelo, um ai contra essa pessoa, que é o Pedro Simão. Mas não porque ele é do MDB, não é isso. É porque ele tem um comportamento digno dentro da política. Ele é aquilo que ele está sendo todos os anos. Foi todos os anos dentro da política. Ou seja, vocês vão dizer, tá, mas o que ele fez pelo Rio Grande do Sul? Cara, eu não sei, ele dava todo o dinheiro para o presidente, que nem nós da casa retornava para o executivo. Né? Então, assim, mas de falar dele que houve um roubo aqui, que ele falava mal de um governo e depois estava lá abraçado, não. Então, para mim, eu vejo isso, sabe? Não estou ativo na campanha, não sou candidato à reeleição, nessa aqui, mas para mim a campanha não passa disso, sim. É um jogo de futebol sem juiz e com um monte de falta. Então, fake news, essas coisas, até vão fazer parte do jogo, que não deveriam. Agora, para mim, candidato que vai representar o povo, ele tem que ter pelo menos um pouco de dignidade. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Está encerrado o período das explicações pessoais. Concluídas as explicações pessoais, convoco para a próxima sessão ordinária no dia 19 de outubro de 2020, às 19 horas, segunda-feira. Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Boa noite a todos.